uma nova geração. Surge uma geração que não conhecia o Senhor. Uma geração que fazia essa pergunta: quem é Deus? Quem é esse que as pessoas cultuaram no passado? Eu não tenho nem ideia, eu não sei de nada. Eu sei desses Baalins, eu sei desse pessoal aqui que vive ao nosso redor, eles têm um Deus e eu vou cultuar eles. O do passado eu não tenho nem ideia o que aconteceu. Agora uma pergunta para o irmão e para a irmã: você se esqueceria de Deus? Cada um de nós temos tido experiências com Deus. Alguns de nós, o pastor Lima acabou de falar, ele teve experiências com Deus. Através dos missionários suecos, ele conheceu a palavra de Deus e se entregou a Jesus. Ele tem uma história de conversão. Talvez o irmão tenha uma história de conversão até mais dramática. Talvez o irmão tenha sido tirado da bebida, outros tinham saído das drogas, outros tinham talvez uma família destruída, Deus restaurou, Deus te deu uma nova vida. E é assim a nossa vida com Deus. Cada um de nós temos as nossas experiências. Cada um de nós vivemos algo com Deus e hoje ainda vivemos essas experiências. Deus fala conosco, Deus trata conosco. Amém? Agora, você faria como o povo de Israel e esqueceria tudo que Deus fez por você? É uma pergunta difícil de responder. A próxima slide, ele mostra, é um pouco difícil de ver, mas é uma igreja lá na Suécia, no final do século XIX, no começo do século XX, quando a Suécia recebeu um avivamento de Deus. O poder de Deus estava sendo derramado de uma forma poderosa naquele lugar, e as igrejas ficavam dessa forma, gente para todos os lados dentro da igreja, e gente do lado de fora. E eu tenho aqui uma reportagem do jornal da época, que descreve o que estava acontecendo, e eu gostaria de ler para os irmãos. Diz assim: nas últimas semanas, nós temos vivido um tempo na história dos batistas em Örebro, que é único. Há alguns anos atrás, seria impossível para qualquer um de nós crer que viveríamos esse período. Isto é resposta de oração de muitos, e fruto de preparação. Os cultos têm ficado cheios de pessoas, e o Espírito Santo tem sido derramado poderosamente. O Senhor tem falado conosco como nunca antes, especialmente aos crentes. Os cultos têm ficado tão lotados que ficam cheios de gente todas as vezes, e muitos têm que voltar para suas casas, pois não é possível até mesmo entrar nas igrejas. Esse era o avivamento que eles estavam vivendo no final então do século XIX, começo do século XX. Tanta gente sendo salva. Deus, ele falava, que vocês perceberam, o Senhor falava especialmente aos crentes. Existem outros textos que falam também das pessoas que não eram crentes. Eles se entregavam a Jesus, porque eles percebiam que eles precisavam da água viva que é o Senhor. Eles precisavam dessa vida abundante que só em Cristo se pode achar. E eles se entregavam a Jesus. Deus falava com os crentes, levando transformação. E havia algumas coisas que caracterizavam esse tempo lá na Suécia. Era que a vida que eles viviam era uma vida de santidade. O Evangelho transformava as pessoas e dava uma nova vida. É isso que Paulo fala. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós, quando aceitamos a Cristo, recebemos o Senhor na nossa vida e Ele transforma. Ele nos dá uma nova vida. Dali em diante não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E a vida agora que nós vivemos é pela fé. É uma vida diferente. Nós não acreditamos que nós podemos fazer coisas por nós mesmos, mas é Deus que nos capacita a fazer todas as coisas. É a força do Senhor. Nós ficamos entregues ao senhorio de Cristo, toda a nossa vida ao senhorio de Cristo. É assim que eles viviam ali naquele começo de século. Havia também o estudo da palavra de Deus. Todos eram conclamados a estudar, e eles estudavam a palavra de Deus, queriam conhecer a palavra de Deus e serem transformados pela água viva
que é a palavra de Deus. Então, eles buscavam o estudo constante da palavra de Deus. E claro, muita oração. Eles oravam juntos, estavam juntos e recebiam de Deus as bênçãos por viverem dessa forma. Como resultado disso, a Suécia enviou missionários para todo mundo. Nós já mencionamos aqui que só para o Brasil, mais de 100 missionários foram enviados. Nos anos 80, a Suécia era o país que mais tinha missionário no mundo. Era o país europeu que mais tinha missionário no mundo. Era gente, muita gente sendo enviada. Só que vocês perceberam, meus irmãos, que eu li aqui a reportagem do irmão escrevendo no jornal. Ele diz que há algum tempo atrás seria impossível para qualquer um de nós crer que viveríamos esse período. Ele diz que, olha, nós orávamos, nós esperávamos, só que parecia que não ia acontecer, e de repente Deus fez aquele reboliço naquele lugar. Só que da mesma forma que eles não esperavam receber o Espírito Santo de uma forma tão poderosa, e receber um avivamento tão poderoso, eles também não acharam que um dia perderiam essa bênção, perderiam esse fogo, esse ardor, essa chama que estava queimando ali no começo do século. Igrejas lotadas, gente se convertendo, mas as coisas começaram a mudar. O livro de Juízes aqui, como nós lemos, ele fala uma frase interessante, logo no versículo 10, se os irmãos voltarem lá, Juízes, então, capítulo 2, versículo 10, ele fala assim, que depois que aquela geração foi reunida a seus antepassados, que geração? A geração de Josué, a geração de Calebe, aqueles que entraram na terra prometida, aqueles que tinham visto a mão poderosa de Deus. Aí ele fala uma frase aqui, uma palavra especificamente, que diz assim, surgiu. A Bíblia de vocês também tem essa tradução? Surgiu, surgiu, se levantou. Veio uma geração que não conhecia Deus. A Bíblia não fala assim, Calebe deixou de orar a Deus e seus filhos também deixaram. A Bíblia não fala, Josué foi um mau exemplo para seus filhos e seus filhos deixaram de cultuar a Deus. A Bíblia fala que surgiu uma geração. Difícil de explicar como uma geração pode ser tão diferente da outra com relação à fé, com relação ao que Deus fez na vida deles. Mas essa forma aqui, ela nos deixa assim pensar que é difícil explicar como uma geração muda o pensamento com relação à outra. E na Suécia, especificamente hoje, eu acho pessoalmente difícil explicar por A mais B exatamente o que aconteceu. Mas a história, ela nos dá algumas dicas do que pode ter acontecido. Então eu gostaria de mencionar algumas coisas que na história mostram que houve uma mudança tremenda de pensamento lá, especialmente na Europa e em todo o mundo que está vendo. Houveram alguns homens que falaram algumas coisas e influenciaram negativamente a visão de mundo das pessoas. Um desses foi Nietzsche. Nietzsche, ele explicou várias coisas, falou várias coisas, mas ele era um homem que ele criticava o cristianismo, criticava Deus e a existência de Deus, e ele falou umas coisas que transformou o pensamento de muitas pessoas. Ele falava que o homem deveria ser o centro de todas as coisas, que as pessoas não deveriam dar ouvidos ao ensinamento cristão de amor, fraternidade e cuidado, mas que sim, o homem tomasse a sua posição e fosse um dominador. Quanto mais ele pudesse dominar, seria bom para ele. Ele deveria, através do desenvolvimento tecnológico e científico, tomar o lugar de Deus. Ele falou que o século XX seria um século cheio de sangue, como foi mesmo, as guerras mostram isso. Por quê? Porque Deus e o amor
esfriaria do coração das pessoas. Deus morreria no coração e na mente das pessoas. Ele influenciou muita gente com esse ensinamento. Um segundo é Einstein. Einstein, ele falou sobre uma teoria da relatividade, né? Teoria da relatividade. E como que ele pode ter influenciado as pessoas, então, a deixar a sua fé? Existe alguma coisa que nós temos que é absoluto. Isso aqui é absoluto. A palavra de Deus, ela é absoluta, não é verdade? Essa frase, pastor, que... cadê a frase? Desculpa, errei de igreja. A frase que eu vi aqui atrás, né, que era no começo, tá certo. É a foto. O que estava escrito aqui antigamente? Tinha aqui uma frase, não tinha? Crê. Então não errei de igreja, é essa igreja. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E é absoluto isso. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a realidade. Deus, ele coloca o seu plano revelado e ele é absoluto. Jesus, ele não disse: eu sou um caminho, eu sou uma verdade. Talvez existam outras verdades, mas siga o meu caminho. Jesus não falou isso. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa é a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo que transforma o ser humano. Jesus falou que ele é o caminho. Einstein, ele via as coisas mais com relatividade. Ele criticou as ideias de absoluto. Então, isso aí chegou na boca do povo e começou a influenciar o jeito que o povo se comportava. Então, eu e você fomos para a rua falar do amor de Deus para as pessoas. E nós falamos: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a pessoa virou para nós e falou assim: é relativo isso aí. Isso é bom para você, mas não para mim. Quem já escutou uma resposta dessa? Já escutaram? Já escutamos respostas assim: esse negócio de crente, esse negócio de Jesus e Deus é bom para você, não para mim. Isso aí é para quem tem mente fraca, né? As pessoas acusam. Por quê? As pessoas ensinaram, os cientistas ensinaram que há uma relatividade, não há absolutos. Uma má influência. Uma outra má influência foi Darwin. Darwin, ele explicou a existência de todos os seres vivos e a vida na Terra, sem mencionar a ideia de um Deus criador, desafiando também os ensinos da palavra de Deus. Um quarto e último que eu vou mencionar é Freud. Freud foi um homem também que falou sobre o pensamento, o consciente e o inconsciente. E ele falou uma coisa que influencia diretamente o pensamento de muitas pessoas. Freud, ele sugeriu que religião e Deus era invenção da mente humana. Todas essas coisas são afirmações duras de escutar, eu acho duro para mim, mas só que essas afirmações aqui, esses ensinos fizeram com que o pensamento europeu, é claro que existem muitas outras coisas, influências, mas esses aqui que eu mencionei, certamente influenciaram o pensamento das pessoas da modernidade, especialmente os europeus. Então, as pessoas têm outras ideias agora sobre Deus. E eu gostaria de passar um pequeno filme, se estiver lá mais ou menos preparado. Esse pequeno filme é a resposta de alguns jovens na Inglaterra a respeito de Deus. Eles perguntam, a pergunta é assim: quem é Jesus? E algumas respostas eu gostaria que os irmãos escutassem. Quem é Jesus? Foi a pergunta. Vamos ver as respostas.
O som ele só vem depois mesmo. Vamos ver. Acho que não tem problema. Eu posso responder todas elas para os irmãos sem problema. Não tem problema. Falha técnica, né? Falha técnica. Mas vai tocar? Não. Não tem problema, irmãos. Desculpa pela falha técnica aí. Fica para uma outra vez. Mas as respostas desses jovens são basicamente as respostas desses filósofos. Quando é perguntado a eles, quem é Jesus? Um rapaz desinformado fala, Jesus é um cara que nasceu no dia do Natal. O outro fala, ele é um cara meio descolado, assim, que parecia Gandhi, e viveu muito tempo atrás e ele era carpinteiro. Uma outra fala assim, olha, Jesus ele era um cara que tinha cabelo longo e uma barba assim meio longa. Jesus, um outro fala, era ficção. Jesus, um outro fala, era a maior mentira que já foi inventada na história da humanidade. E um terceiro, e um último fala assim que Jesus, ele é algo que inventaram para consolar as pessoas em momentos de dificuldade. Mentiras pregadas por homens que, como a Bíblia fala, né, em 1 Timóteo, no capítulo 4, fala de homens que pregam mentiras e enganam as pessoas. Essas mentiras, elas formaram todo o pensamento das pessoas, principalmente na Europa, e transformaram a visão deles de mundo. Dessa forma, meus irmãos, se a gente daqui a pouco puder voltar, não tem problema, né? Eu tinha mais slides, mas dessa forma, as igrejas na Suécia sofreram grandemente. Nos últimos 10 anos, mais do que 550 igrejas foram fechadas na Suécia. Isso representa mais ou menos 20% do número de igrejas naquele país. Mais ou menos 20% das igrejas fechadas. Cada domingo que o irmão veio aqui, nos últimos 10 anos, uma igreja foi fechada na Suécia. Isso representa, sim, um grande prejuízo às igrejas na Suécia. E ainda, essa tendência, ela não parou, ela continua acontecendo na Suécia. Porque muita gente tem deixado a fé, tem andado, não tem vivido a fé cristã lá naquele país. Então as igrejas vão se envelhecendo, vão perdendo os membros e vão fechando, uma após outra, uma após outra. Uma dificuldade grande que os irmãos têm enfrentado. O livro de Juízes, ele fala, no último versículo que eu li para os irmãos, fala de uma grande angústia que dominava aqueles irmãos. Grande angústia dominava os israelitas. Por quê? Porque eles tinham pecado, eles tinham desobedecido a Deus, eles estavam sofrendo opressão estrangeira, então eles gritavam por socorro a Deus, e Deus mandava um juiz que os libertava. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: quando nós nos afastamos de Deus, nós sofremos, há consequências. Essa angústia, esse sofrimento é a realidade de quem se afasta de Deus, porque a esperança, a vida abundante só há em Jesus, aquele que é a água da vida, que quando nós experimentamos, nós tomamos da água da vida, nós temos vida abundante. É somente em Cristo que temos vida, e isso é o Evangelho do Senhor Jesus. O Velho Testamento, especialmente aqui no livro de Juízes, mostra a atuação do Espírito Santo sobre algumas pessoas. E o Novo Testamento, ele fala também de algo tremendo. Ele fala que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Senhor. Para quê? Para que eu e você sejamos testemunhas do Senhor. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que tirou a gente das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. É a nossa história que nós precisamos contar, a história do que Deus fez na nossa vida, a história de transformação, a história que Deus tocou a nossa vida e falou conosco. Nós precisamos proclamar essa virtude, o que Deus fez para nós. E como nós já dissemos, a Europa ela já tem um pensamento forte, eles têm uma maneira de argumentar coisas fortes, e nós não precisamos chegar na Europa argumentando com a nossa própria mente, nós precisamos levar o poder de Deus, através do Espírito Santo agindo na nossa vida, para que a igreja seja testemunha viva. Nós precisamos de homens e mulheres que se deixem ser usados pelo Espírito Santo naquele lugar, amém? Voltando mais uma vez aqui para Juízes, e pensando na Suécia, né? A Suécia é um país cheio de gente, com sentimentos, pessoas, né, de uma certa forma diferente de nós, mas pessoas que sentem, que vivem vidas normais como nós, mas pessoas que precisam escutar o que Gideão falou quando o povo começou a clamar a ele como rei. O povo, depois que Gideão libertou o povo de Israel, começou a gritar: Gideão, você será nosso rei, você e sua família vão reinar sobre nós. E Gideão falou: não, o Senhor vai reinar sobre vocês. E é isso que a Suécia precisa escutar, que o Senhor vai reinar sobre ela, homens e mulheres que declarem a palavra de Deus naquele lugar, amém? E vocês, como igreja aqui em Porto Alegre, podem fazer parte. Vocês podem estar junto conosco nesse trabalho. E esse trabalho não é exclusivamente meu, da minha família. Talvez Deus está colocando no seu coração também o desejo de servir a Ele lá naquele país. E eu gostaria de ver irmãos lá, juntos, dando as mãos e levando a palavra de Deus com ousadia naquele lugar, em nome de Jesus. Amém? O Senhor quer usar homens e mulheres, eu e você, para estar guerreando naquele país, levando a palavra de Deus para aqueles que estão longe. Amém? Vamos levantar? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, pela sua palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus tremendo, um Deus que cuida do seu povo. Ó Deus, e muitas vezes nós fazemos como o povo de Israel, nos afastamos do Senhor e fazemos as coisas que o Senhor reprova. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, essa noite, e queremos, Senhor, pedir graça para ficarmos firmes, Senhor, como igreja no Brasil, que também é influenciada, Senhor, por tantas ideias, é bombardeada por tanta ideia, Senhor, que está ao nosso redor. Queremos pedir graça, Senhor, para continuarmos firmes, Senhor, na sua palavra, como igreja, Senhor, viva do Senhor Jesus, que leva, Senhor, a sua palavra aos 4 cantos da terra, em nome do Senhor Jesus. Levanta homens e mulheres, Senhor, aqui no Brasil, na nossa convenção, pessoas e mulheres, Senhor, que vão te servir, Senhor, e fazer a sua vontade, tanto aqui no Brasil, como na Suécia, Senhor, nos outros países também que são necessitados. Pai, levanta uma igreja que ora, uma igreja, Senhor, que guerreia, uma igreja, Senhor, que vive o evangelho simples da sua palavra, uma igreja, Senhor, que faz, Senhor, a sua vontade acima de tudo, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos, Senhor, a Ti, porque o Senhor tem nos chamado e tem nos abençoado, em nome do Senhor Jesus, amém. Gostaria, para finalizar, propor um versículo para os irmãos anotarem na Bíblia dos irmãos, que vai servir para quando vocês estiverem intercedendo por mim, pela minha família e também pelos outros missionários. É Efésios capítulo 6, versículo 19. Eu gostaria de propor esse versículo que os irmãos tivessem no coração para estar intercedendo. Paulo,
ele valorizava a oração. E ele pede aqui para os irmãos algo tremendo. Ele diz assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Deus abençoe a igreja aqui em Porto Alegre, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Silas. Que Deus o abençoe. Nós teremos ainda um momento especial de oração pela Suécia, um clamor em nome de Jesus. Como a cabeça das pessoas pode ser feita e refeita, né? E o problema é que isso vai para as escolas, para as universidades e faz a cabeça do povo. Um dos problemas que nós temos para o Evangelho no Uruguai é este, entre outros, não é o único. É que o positivismo, né, fez a cabeça dos estudantes. País pequeno, bastante escolarização, resultado, a cabeça das pessoas não aceita o pensamento bíblico e a afirmação que existe um Deus controlador e soberano. E mexer com essa cabeça é só o Espírito Santo. Mas nós queremos que isso é possível, amém? Sem dúvida nenhuma. Então, eu quero, sem mais demora, convidar a todos os irmãos e amigos, aqui presentes, é claro, que queiram neste momento solene, em pé, trazerem a sua oferta. A oferta missionária, que normalmente acontece no terceiro domingo de cada mês, neste mês, antecipadamente, porque o pastor Silas só poderia estar conosco hoje. Mas os nossos cultos de caráter missionário, assim, voltarão a ser aos terceiros domingos. Só alguma coisa muito especial que muda o calendário. Vamos colocar em pé e vamos cantando, enquanto isso, para cada um que tem a sua oferta e o seu envelope de missões para entregar, o faça solenemente, porque é um momento muito solene, trazendo aqui o gasofilácio. E nós vamos cantando: minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti, meu amor, que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Cante com alegria: salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. E agora quero convidar solenemente os diáconos da igreja, os líderes de departamentos, nós temos vários departamentos, junto conosco, pastores, aqui à frente, para nós levantarmos uma oração de clamor por um grande avivamento na Europa e especialmente na Suécia. Mas também estaremos orando para que Deus nos dê grande avivamento aqui no Brasil. Posso ouvir um amém? Amém. E para que Deus nos guarde de nós esquecermos o que nós temos recebido, a fim de que as igrejas não se esvaziem, não fiquem vazias, como está acontecendo em muitas igrejas na Europa, mas que as igrejas aqui ainda permaneçam cheias de pessoas sedentas por ouvir a palavra de Deus e serem abençoados. Irmãos, é tempo de orar, de pregar e clamar. Pastor Marcos e eu estamos bem aliançados, não temos nenhuma diferença quanto a isso. Nós entendemos que o culto de oração, às terças-feiras, e o estudo da palavra, que não é 2 horas, irmãos. Na verdade, um estudo rápido devia triplicar em número, não é? Mas nós estamos ainda um pouco assim difíceis em nos convencermos, nos deixarmos convencer de que este culto devia ser o maior culto da igreja. E nós veremos coisas tremendas, porque isso tem acontecido no mundo inteiro. Então reforçamos o apelo: faça um sacrifício, é isso mesmo. Cancele alguma outra coisa e venha para estarmos juntos terça-feira
num grande estudo da palavra e oração. E teremos também, terça-feira, excepcionalmente, um grande ensaio de coral integrado por causa da Semana da Páscoa adiantada. E tudo isso vamos fazer com a graça do Senhor e com a presença de vocês, evidentemente. Então, convido rapidamente, mais uma vez, dirigentes, líderes de departamentos da igreja, os irmãos diáconos, por favor, sejam rápidos, rapidinhos, o tempo é muito precioso. E vamos aqui, nós temos vários departamentos na igreja, vários departamentos, que alguns chamam de ministério, eu prefiro usar a palavra departamento, é a nossa nomenclatura batista. E vamos estar aqui clamando, levantando um clamor de oração em favor dos nossos irmãos lá na Suécia, a quem devemos muito, mas também um clamor por nós mesmos, amém? Nós precisamos viver uma igreja abençoada, cheia de gente desejosa de buscar a Deus, e vamos ver coisas maravilhosas em Porto Alegre. Posso ouvir um amém? Amém. Mas nós cremos nisso, irmãos? Nós cremos. Eu continuo orando para que Deus nos mande um grande avivamento. Não fique um lugar vazio nas igrejas nos tempos. E mais do que pessoas presentes, que é muito importante, que de fato as pessoas se convertam e nós tenhamos muitos batismos, como aconteceu na Suécia no início do século XX. As igrejas cheias, muitos batismos e muitos missionários sendo enviados para o mundo inteiro. Agora está mudando, mas Deus é o mesmo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos levantar nossa mão para os céus. Um momento de clamor ao Senhor, que seja sincero. Nós somos humanos, nós temos fraquezas. Até a nossa fé é fraca, é frágil. Nós vamos clamar ao Senhor e pedir: meu Deus, manda um grande avivamento lá na Suécia, um grande avivamento aqui também no Brasil e no mundo inteiro, para que o povo se converta e muita gente seja avivada e reavivada, e a gente possa ainda fazer muita coisa na obra do Senhor. Aleluias! O nosso Deus é poderoso, Ele é que sabe fazer essas coisas, nós não sabemos. Louvado seja Jesus. Aviva a Tua obra, Senhor, nós oramos. Aviva a Tua obra em nossos corações. Que o fogo do Teu Espírito Santo venha arder dentro de nós, para que tenhamos um novo ardor e fervor, e que possamos levar a Tua palavra, acompanhada de amor, de paz, de alegria, de esperança, a todas as pessoas, ó Pai, indistintamente da sua condição social. Aviva a Tua igreja, Senhor, desperta-nos do sono, da indiferença, do comodismo, de tudo que nos amarra, Senhor, que nos impede de ir ao mundo, que às vezes é o nosso próprio vizinho, o nosso amigo, o nosso irmão que não Te conhece, Senhor. Que o Teu Espírito abra os nossos olhos espirituais, para vermos, Senhor, a urgência que há, antes que a noite chegue, quando nada mais poderemos fazer. Deus, dá-nos tempos de bênçãos, de renovo, Pai, de refrigério, Pai, aqui no Brasil, no mundo todo, na Suécia, Senhor, para que as pessoas possam ver que a Tua glória há de resplandecer. Em nome do Senhor, abençoe o pastor Silas, a sua vida, a sua família, os seus propósitos, Senhor. Usa ele naquele país, Senhor, e que ele seja uma bênção em Tuas mãos, assim como todos os missionários que estão nos campos, meu Deus. Nós os abençoamos em nome de Jesus e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Agora vamos dizer em sueco, não é difícil, só esta frase curta, que significa, quer dizer, Deus te abençoe. E em sueco assim: Gud välsigna dig. Para ensaio tá bom, só mais uma vez, porque ele vai ser abençoado em sueco. É, claro. Comigo: Gud välsigna dig. Só podia isso mesmo, tac. É assim que os suecos falam, bem curtinho. O sueco fala assim, tac. Obrigado. Eu convido o nosso louvor para cantar um hino, um cântico, e eu que escolho o cântico para vocês. Vocês sabem, sem dúvida.
Sim, é verdade. Temos um pedido de oração, temos ainda um minuto para isso, sem dúvida nenhuma, enquanto o Carlos também sobe para um anúncio especial com referência ao trabalho dos casais. E logo estamos nos despedindo. Que pena, ainda é tão cedo, ainda não é meia-noite. Estava tão bom e está tão bom na casa do Senhor, não é? Fica um minutinho em pé para cantar e nós vamos finalizando ainda orar por vários pedidos de oração. Nós queremos reforçar a questão dos grupos de casais e vamos pedir para a TEF dar uma ajuda lá, que a gente passou Nós temos alguns grupos funcionando e alguns grupos vão aumentar, né? Vamos escutar. Gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado. Vamos juntos aprender, um ao outro compreender, para andarmos lado a lado. Eu quero te fazer feliz, eu quero você sempre aqui, meu amor. Isso é amor. A gente se olhar, o mundo inteiro vai cantar. É amor, isso é amor. Bom, esses são os casais que vão estar liderando, né, o trabalho no Ministério de Casais. E quem ainda não está inteirado ou não participa e quer participar, fale com algum deles, ou comigo e com a Vani. E nós temos uma novidade: foi nos pedido que nós organizássemos um grupo de casais a partir de 60 anos. Nós desafiamos o irmão Isaías e a sua esposa, a querida Marta, e eles aceitaram. Então, os irmãos que estão interessados, grupo de casais, a partir de 60 anos, falem com o irmão Isaías, a irmã Marta, ou comigo, Evani. Obrigado. Fluirá como rio, como chuva cairá, como sobre os montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor enfim dominará, e o Espírito de Deus virá. Fluirá como rio, como chuva cairá, como orvalho sobre os montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor enfim dominará. Com a sua mão levantada, representando o seu pedido de oração,
Já foram mencionados alguns pedidos. O Senhor te conhece e conhece a cada um também que nos assiste e compartilha o nosso culto online e está precisando da bênção do Senhor. Então, eu vou pedir a Karine. Querido Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor que é devido a Ti, Pai. Nós te entronizamos, Senhor, e nós, com nossas mãos levantadas, nós nos rendemos à Tua soberania, ao Teu governo, ao Teu domínio, Senhor. Nós colocamos diante de Ti toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. Nós colocamos diante de Ti os irmãos que estão enfermos, aqueles que nos assistem nos hospitais, aqueles que nos assistem em suas casas, que necessitam da intervenção do Senhor. Nós apresentamos diante de Ti, nós nos identificamos nesta oração e nós clamamos, Senhor, entra com a Tua intervenção divina, Pai. Entra com a cura, entra, Senhor, com o socorro, entra com o sustento, Pai. Naquelas questões que nós não conseguimos decidir, que nós não conseguimos resolver, que o Teu Espírito Santo entre agora, em nome de Jesus, em cada lar. E nós colocamos diante de Ti a vida da Tua igreja, cada membro, Senhor, cada servo, Senhor, nós colocamos diante de Ti a semana de cada um, apresentamos diante de Ti os nossos afazeres e pedimos, Senhor, seja conosco, Pai. Esteja conosco em todos os momentos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, e te honramos em tudo. Amém. Um momentinho, o pastor Silas, nosso missionário, o pastor Marcos estarão se dirigindo até a porta, logo depois eu vou até lá também. E queremos também, irmãos, como igreja, agradecer a Deus pela ida e pela volta do Paulinho, nosso querido Paulinho, que esteve nos States, nos dias assim de férias diferentes com a sua esposa e filha, e voltaram bem, graças a Deus. E para os que não sabem, a maioria sabe, o Paulinho tem sido nosso âncora, né? Linguagem moderna, nosso grande apoio para esses cultos missionários. Ele trabalha um pouco na surdina, sugerindo programas, providenciando bandeiras, providenciando com uma equipe o enfeite da igreja. E vocês têm notado, cada terceiro domingo aqui é uma beleza, né? De enfeite, de preparo. Graças a Deus porque nós temos colaboradores assim, não é? E Deus sabe recompensar todos esses esforços. Amém? Agora vamos então encerrar cantando o coro que nós cantávamos 30, 40, 50, 60 anos para trás, onde se tratava de missionários. Vai, vai, ceifeiro, vai, 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 ceifeiro, vai, ceifar nos campos do Senhor. Vai, vai, ceifeiro, vai. Uma boa semana, que o Senhor nos abençoe e volte à casa de Deus. Muito obrigado.